Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui no lançamento do nosso livro e é um prazer tê-los conosco. Livro esse que foi idealizado pela professora Juliana e por mim, trabalhando cristianismos e judaísmos. É um trabalho que há 20 anos o professor Chevi Tarese tem desenvolvido na academia, trazendo uma reflexão sobre esse tema é tão relevante. E a Juliana, aluna do professor, eu, aluno do professor, e demais outros que ao longo de algumas décadas têm aprendido com ele e trazendo uma reflexão sobre esse tema que é tão relevante. A editora, ela vai fazer o ano que vem 10 anos, já temos algumas publicações físicas, estamos entrando com e-book e também cursos. A editora é uma proposta de trazer uma reflexão. Ao mesmo tempo que trazemos essa reflexão, queremos uma autonomia de publicação, a todo respeito a qualquer esfera confissional, mas identificamos uma dificuldade de publicações, temas relativos a judaísmo, cristianismo, em editoras confissionais. A partir daí, idealizamos essa editora, a qual ela tem colocado ao público material de qualidade, um custo acessível, uma reflexão extremamente atualizada. Existe uma preocupação em estabelecer filtros de leitura sobre judaísmos e cristianismos, não é? E outros temas que tangem ao imaginário, à história, à cultura material da bacia mediterrânea, entendendo a partir de documentação literária, documentação arqueológica e os ecos, as ressignificações e as projeções desses estudos em nosso contemporâneo. Então, a editora já lançou 9 livros físicos, já estamos aí com 2 e-books, sempre com essa preocupação. Acreditamos que esse livro, idealizado pela professora e por mim, faz parte desse conjunto de obras que buscam trazer uma reflexão para o público. O quão importante é se atualizar nessas leituras. O livro ele é composto por 10 artigos. Eu escrevi 2 artigos a 4 mãos, um com o amigo Thales e o outro com o Rafael Lazzarini. Infelizmente, o Rafael é um amigo querido que faleceu ano passado. Nós participamos de um evento em 2015 na UERJ e, fruto desse evento, publicamos um material que estava esquecido. E, em memória a ele, eu trouxe esse material pedindo autorização da família, que é o primeiro capítulo, que fala sobre a construção do mal, né? Essa reconfiguração da teodiceia judaica a partir de uma interação cultural com os persas. E eu devo ao Rafael o aprendizado sobre esse tema, em virtude que ele que me apresentou, ele que provocou as primeiras reflexões, ele que me indicou as primeiras leituras, e me sinto muito honrado e gratificado em produzir esse material, fruto de leituras nossas e de um prévio material até então produzido. É um prazer ter ao meu lado a Juliana, que é uma amiga, uma sócia e uma intelectual, a qual eu aprendo muito com ela. Foi um aprendizado a pensar o livro, materializar o livro, todos os insights que a Juliana fez, inevitavelmente são acatados, pois ela é uma pessoa que é um diferencial na editora, tanto numa parte intelectual quanto administrativa. Eu costumo brincar se ela não der certo, mas certamente ela dará certo no campo como uma professora de história. Ela pode ser uma administradora, né, pois tem uma habilidade muito grande para estar à frente da editora, assim como nós estamos. É uma amiga a qual eu passo a palavra para tecer mais comentários sobre a editora. Em primeiro lugar, boa noite a todas, a todos. Filinto também, meu amigo, sócio, né, colega e parceiro intelectual. Dizer que eu estou muito feliz em ter esse lançamento, mas eu já vim aí divulgando o material e sei que a obra já é um sucesso, e isso muito me alegra. Então, eu entendo que isso é fruto do quê? Isso é fruto de uma necessidade que o mercado brasileiro, os leitores de língua portuguesa, estavam demandando de ter um material como esse, que é uma espécie aí já de balanço, né, do movimento que
há 20 anos atrás se deu no Brasil, que o Filinto já comentou brevemente, que é quando os professores André Chevitarese e Gabriele Cornelli começam as suas pesquisas no campus de universidades laicas sobre a pesquisa do Jesus histórico e do cristianismo antigo. E eu acho que de lá para cá, acho não, tenho certeza, de lá para cá, nós temos aí pesquisadores no Brasil todo sendo formados, direta e indiretamente. Já formamos materiais, eu tenho a alegria de ter 2 autores nesse livro, organizado por mim e Filinto, que foram meus estudantes e hoje são pesquisadores. A gente, por exemplo, o Júlio está no mestrado. Então, nós temos aí uma pesquisa, uma área de pesquisa no Brasil que não só se consolidou, como se expandiu. Nós temos o professor José Petrúcio, que é da UFPI, também trabalha, faz pesquisas maravilhosas e orienta pessoas na Universidade Federal do Piauí, né? E outros pesquisadores também de outros estados. Isso é um dado significativo, né? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante ser frisado nesse livro. Quando Filinto e eu pensamos esse trabalho, foi um pouco nisso, mostrar que nesses 20 anos há muita gente boa aí escrevendo, pesquisando, orando. Então, cadê esses historiadores? Cadê esses cientistas, esses teólogos da religião que trabalham numa perspectiva transdisciplinar, primeiro aspecto? Então, há um diálogo rico e amplo entre diferentes áreas que vocês vão ter oportunidade de ver nesse livro. E o segundo ponto, que há uma convergência, muito embora seja uma obra organizada, quando o Filinto e eu idealizamos esse trabalho, que começou há 2 anos, não é isso, Filinto? De que a gente pudesse estar orientando a questão do campo do cotidiano. Entender que esse cristianismo, esse judaísmo, que como a gente está colocando no plural, não é um processo da noite para o dia. São idas e vindas. É um movimento de boca em boca, de pessoas que estão no mesmo ambiente da casa, no mesmo ambiente de trabalho, amigos, colegas, que vão anunciando, que vão falando sobre Jesus, Davi, Moisés e outros heróis aí desses ambientes religiosos e que também vão fazendo conexões ou interações culturais, como é o subtítulo do livro, com outras experiências religiosas, com outras identidades de fé, no processo de propagação e expansão desses movimentos ao longo dessa bacia mediterrânea. Então, a necessidade de contextualizar. Por isso que eu diria que essa é a segunda palavrinha-chave, cotidiano. E tentando fazer esse balanço, o livro, em 10 capítulos, tem esse movimento aí de, primeiro, pensar essas experiências judaicas, mas também cristãs, ou judaico-cristãs ainda, né? E eu tenho aí um capítulo em específico pensando a questão do cristianismo paulino, que é um desses cristianismos, afinal de contas, que temos aí, né? Muito embora o Ocidente pense muito o cristianismo a partir de Paulo, não é só Paulo que está nesse ambiente. Então, como Paulo vai estar redesenhando, remodelando esse projeto de reino de Deus proposto por Jesus, trazido por Jesus, para as suas comunidades. E eu acho que um outro dado, só para finalizar, interessantíssimo, que eu chamo a atenção quando vocês lerem esse livro, quem já o tem,
é a oportunidade ímpar de vocês estarem assentados em lembrar do ambiente das casas. São em casas que esses movimentos judaicos e cristãos estão se dando em grande parte. Então, a gente tem aí uma obra que preza muito pela materialidade. E eu me sinto muito feliz, muito orgulhosa, muito satisfeita de, primeiro, poder ser uma das organizadoras desse livro, ter o Filinto aí fazendo parceria comigo, porque Filinto é um desses caras que a gente diz que são intelectuais da humanidade, né? Porque ele é teólogo, ele é historiador, ele é arqueólogo, né? E outro dia me falou, não, também quero fazer direito. Então, quer dizer, é um cara que sabe muito de muitas áreas, né? Então, eu acho que isso, para mim, torna essa obra ímpar, né? Uma obra que eu espero que possa ser apreciada por vocês, e já queria agradecer antemão aos demais autores, porque essa obra é nossa, né? Por terem acreditado nesse projeto e compraram isso, escreveram material, e o produto final, para mim, é um produto belíssimo. E ter esse material em língua portuguesa, para mim, ainda é mais gratificante ainda. Então, muito obrigada a todos vocês. E acho que agora, né, Filinto, a gente pode abrir para os autores falarem um pouco dos capítulos. Quem quiser aí fazer alguma pergunta, comentário, a gente, ao final das mesas, a gente, né, lê as perguntas, né? A gente pode fazer isso. Perfeito. Vamos começar com a primeira mesa. Então, a primeira mesa aí, ela tem o Bernardo Belfort, o Renato César, que agora é mestrando pela UFRJ, né, pelo programa de pós-História Comparada. Ih, meu colega, então. Tamo junto. Tamo junto. E também o Marcos, né? Cadê o Marcos? Acho que já está chegando aí também, né? Então, gente, vamos começar, então, pela ordem. Está o Renato, não é isso que nós botamos aqui? Bernardo. Perdão. Bernardo, fique à vontade aí para falar, dá uma palhinha aí para a gente. O que você pensou? Então, né? Primeiro, agradecer aí a todos que estão aqui com a gente hoje. Agradecer ao professor Filinto, que me convidou para esse projeto. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz para participar disso. Queria também enaltecer aqui a qualidade do livro, espetacular, a qualidade Kleiner, né? E falar começar com o título, né? Judaísmo, cristianismos e judaísmos. É exatamente isso. Eu acho que não se dá mais para falar no singular, né? Eu venho de um grupo do NIEG, da UFRJ, que é Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, tá? Que é capitaneado pelo professor Michel German. E hoje há uma preocupação assim, bastante grande nossa, né? Desse fenômeno do bolsonarismo e a sua Israel imaginária. Estamos estudando isso profundamente, né? Porque é uma Israel hoje vista como monolítica, com religiosos ortodoxos, que na prática a gente vê que não é nada disso, né? Israel, vista de perto, possui uma diversidade com matrizes ideológicas antagônicas, com diversos tipos de leitura, com presenças e convívios de diversas minorias, entre elas árabes muçulmanos, né? 20% estão ali inseridos. Então, Israel tem a segunda maior passeata LGBT do mundo. Enfim, Israel ela é múltipla, ela é plural, e ela não pode ser vista sobre essa visão míope, amparada por essas novas narrativas que vêm sendo construídas nesse imaginário social que nós estamos participando, né? E muitas vezes ela é ampliada por alguns grupos neopentecostais, certo? Então, temos que entender essa Israel
plural. E eu acho que o livro começa com esse judaísmos, cristianismos, né? Essa é a minha primeira apresentação, depois, se quiser, eu volto para falar do livro, para dar a oportunidade também do colega falar. Mas eu queria começar falando sobre esse assunto que eu acho bastante importante. Sua fala foi muito oportuna, né? Ainda mais nesse contexto contemporâneo, que se utiliza muito uma narrativa de um passado que acaba sendo instrumentalizado para um discurso de poder. Para você ver como que esses estudos que o livro se propõe, eles não se remetem, não se referem, nem ficam ancorados nesse passado. Eles são amplamente atualizados. Mas agora eu passo a palavra para o Renato. Muito bem, muito obrigado. É um privilégio estar conhecendo o Bernardo mais de perto agora, já que vamos trilhar uma longa caminhada juntos. Juliana, Felinto e todos os outros que eu estou tendo o privilégio de agora compartilhar um pouco das minhas leituras, das minhas pesquisas, e a Cliné, esse grande privilégio, essa grande honra de estamos. Pois bem, a minha leitura inicial, as minhas contribuições iniciais, se dão pelo fato de tentar remover um pouco a ideia consolidada dos imaginários populares ou das leituras equivocadas a respeito de algumas personagens da Bíblia, a respeito de algumas personagens que estão nos textos que o cristianismo, por suas inúmeras vertentes, considera sagrado. Dentre tantas personagens, a gente encontra a figura do fariseu. O fariseu tornou-se sinônimo de alguém hipócrita, de um religioso que não tem profundidade, legalista, e isso, infelizmente, distanciou profundamente as nossas leituras do que realmente a comunidade farisaica e todas as contribuições que ela teve no decorrer tanto do pensamento judaico quanto do pensamento cristão. E quando nós temos um contato um pouco mais atento com algumas ferramentas que, nesse diálogo entre história e teologia, nós nos apropriamos, nós começamos a perceber profundos equívocos, a macro-história é abandonada, os rótulos e os conceitos são deixados um pouco de lado, e nós começamos a perceber que existe um diálogo muito mais profundo, tensões muito grandes dentro das comunidades, dos grupos que haviam na Palestina do primeiro século, em suas imediações, e como isso se reflete nas narrativas de textos canônicos e não canônicos, também presentes tanto em textos judaicos quanto em textos cristãos. E é incrível como isso nos levou a identificar um legado de uma relação muito íntima, talvez, entre judaísmo e cristianismo, e entre fariseus e cristãos, ou pelo menos os paleocristãos. A sua relação com os fariseus me parece ser um tanto quanto, em alguns momentos, de reconhecimento do seu mérito farisaico, quanto a rejeição das correntes e vertentes que eles tomaram. É uma provocação que faz com que leitores que querem entender um pouco mais as tensões e as contribuições e as razões, tanto religiosas quanto políticas, que resultaram naquilo que nós chamamos de Novo Testamento, acho que deveriam gastar um pouco, investir um pouco de tempo lendo essa obra da editora Cliné. Obrigada, Renato, pela colocação, né, com a contribuição também. A gente, às vezes, pensa muito o elemento fariseu como sempre o negativo, né? E dando esse imaginário judaico-cristão. E essa sua contribuição e pesquisa que você também vai avançar agora no mestrado, mostra que não, né? A gente tem que pensar por um outro prisma,
pela diversidade mesmo que são essas experiências judaicas, em primeiro lugar, e que esse 880 não é tão bem assim. Mas o Marcos está aí? Acho que nós tivemos uma queda no Marcos, né? O Marcos, ele está compondo a terceira pessoa que compõe a primeira mesa. Pelo jeito, ele está com algum problema na conexão. Vamos passar por uma segunda... Podemos passar para uma segunda mesa, caso o Marcos consiga restabelecer o seu sinal, ele nos apresenta um pouco sobre o seu tema, que também tem a ver sobre Reino de Deus. É um tema interessante, trabalhar a Basileia em nossos dias, a Basileia Tuteu. A segunda mesa é composta pelo Tiago, pelo Júlio, a Daniele também. Ela falará ou apenas o pastor Júlio Costa? Ela vai falar. Vai? Tá. O Thales, bom, infelizmente ele não está presente. Sendo assim, nós havíamos colocado uma média de 5 minutos para cada um. Ah, não, o Thales chegou. Desculpe-me, perdão. Pronto, mesa feita, composta. O primeiro a falar é o Tiago, depois é o Thales, depois Júlio e Daniele. Ok? Tiago, a palavra está contigo. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer a editora Cliné, a Juliana, ao Filinto pelo convite de participar e falar que a minha parte, na verdade, nessa obra, ela é uma contribuição que começa a ser construída já há alguns anos atrás, com a capacidade de observar que os textos são utilizados ainda nos dias de hoje totalmente fora do contexto, né? Então, especificamente para o capítulo dessa obra, do Cristianismos e Judaísmos, a minha tentativa foi cercar uma passagem que acontece em Apocalipse 16:16, que fala sobre a batalha final, né, do bem e do mal, e essa batalha ocorrendo em Armagedon. E esse Armagedon acaba ganhando uma conotação, inclusive, em Hollywood. Então, vários filmes que adotam aquela ideia do fim dos tempos e tal. Então, Armagedon acabou sendo localidade que mesmo as pessoas não conhecendo, ela acaba sendo importante. A minha tentativa o Filinto me conhece já há um bom tempo, eu sou um escritor assim, um tanto quanto frio, então eu acho que eu consegui pegar todas as ocorrências da cidade de Meguido que ocorrem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, são poucas, não são muitas, e eu dividi o capítulo basicamente em duas partes. A primeira parte é uma abordagem sobre a arqueologia que foi feita em Meguido desde o século XIX, ainda com os métodos muito primordiais de arqueologia, onde não havia nenhuma forma de respeito com aquelas construções, até o último ciclo de arqueologia, que já é feito no século XXI, ainda hoje, por exemplo, na faculdade da Unesp, tem alguns pesquisadores que vão até Meguido participar desse sítio arqueológico, mas, de qualquer modo, é um aspecto arqueológico que muda muito, principalmente após o direcionamento do professor Filkenstein. Então, a primeira parte seria isso. O que é que a arqueologia, o que o material nos fala sobre a cidade de Meguido? E ali a gente já consegue perceber que algumas coisas vão caindo por terra. Então, aquela construção de uma cidade absurdamente importante, salomônica, né? Isso vai ficando um pouco para trás, então é um caminho de discussão. E aí, a parte que eu acho mais interessante do capítulo, até por ser teólogo, é a parte de descrição dos textos. Então, agora a gente tem o material arqueológico na mão, os levantamentos que foram feitos,
E aí eu pego cada uma das passagens e venho comentando em cima de cada um dos escritos, dos blocos traditivos que marcam a ocorrência de Megiddo. Então a gente vai ter um levantamento sobre a obra historiográfica deuteronomista, a gente vai ter um levantamento sobre a obra histórica do cronista, e a gente vai ter um levantamento sobre a literatura apocalíptica. Então, eu acho que esse é um ponto interessante do capítulo. Ficou um capítulo fácil de ler, normalmente, teologia de análise histórico-social, ela fica um pouco mais, um pouquinho de hebraico, mas, assim, os textos estão todos em português, então não tem grandes problemas de acompanhar o texto, e o bom disso é que ela, na minha opinião, pelo menos, ela ficou muito didática, no sentido que ela já aborda algumas das mais importantes escolas históricas tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento também, e a gente começa a perceber uma coisa que já foi comentada na primeira mesa, que é a diversidade e a complexidade, é a colcha de retalhos que forma o judaísmo antigo e que a gente pensa que é uma construção monolítica, que na verdade nunca foi uma construção monolítica, e a gente começa a perceber como os autores do texto religioso têm a intenção de construir essa visão monolítica e como eles mexem no texto. Então, a gente, de fato, agora passa a ter um assunto um pouco mais interessante, no sentido de você perceber que o texto nem sempre está dizendo aquilo que apenas está escrito. Tem muita coisa nas entrelinhas que a gente acaba deixando passar e sem perceber muito essas nuances. Então, essa construção monolítica acaba caindo por terra, é um negócio que não vai se sustentar por muito tempo na crítica textual, e algumas pessoas ainda têm um certo desconforto com isso. Então, se você consegue acessar esses textos lendo com a cabeça aberta, eu acho que vai ser uma leitura muito interessante para vocês. Felipe, eu acho que é isso, senão começa a dar spoiler, e eu não quero dar spoiler do capítulo, entendeu? Perfeito. É difícil segurar a nossa fala, né? Ainda mais quando temos paixão por aquilo que escrevemos. A segunda pessoa da mesa é o Thales. Meu amigo, a palavra está contigo. Prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Primeiramente, eu agradeço, Felinto, aí a oportunidade de poder participar dessa grande obra com todos os autores. Eu fico muito feliz por poder participar desse livro, né? E foi um desafio escrever quando o Felinto me convidou, porque esse é um assunto bem delicado, porque toda vez que a gente trata sobre possessão demoníaca, principalmente no nosso contexto cultural atual, né, a gente sempre tem uma visão de sempre ser uma entidade demoníaca e sempre vê dessa forma. Né? Então, a gente tem um grande vício de sempre ver os textos bíblicos, quando se fala de possessão demoníaca, sempre como uma entidade ali perturbadora de uma pessoa, de um grupo de pessoas e assim por diante. Só que a leitura desse texto, né, e meu capítulo que eu escrevi junto com o Felinto é sobre um endemoniado de Gadara, né, e é uma microanálise inserida nesse macroestrutura da Palestina e tudo que acontece ali em torno do século I. A gente faz uma leitura sociopolítica desse capítulo de Marcos, do versículo 1 ao 20, né, que a gente vai separando ali certinho o texto e vai analisando ele aos poucos, né. Principalmente para a gente ter uma leitura desse texto de uma forma, como o nosso amigo Tiago estava falando, sem ser uma leitura somente o que o texto está dizendo ali nas palavras, mas o que está na entrelinhas, né? Quais são as nuances do texto, a gente precisa entender o contexto do que ele foi escrito, obviamente, e a gente precisa principalmente entender o contexto de dominação, né? Então a gente trata ali um pouco da dominação romana, como se deu essa dominação e o quanto essa dominação era algo violenta. Então, porque a dominação dava pela violência, pela imposição cultural,
que é a romanização, né, onde tinha as estátuas dos deuses, do imperador, e forçava-se a adoração daquelas imagens e etc. E também quanto o poder militar dos romanos era muito grande ali, então qualquer sentido ali de revolução que os judeus tentavam era rechaçado com a maior violência possível, né? Então, com humilhação pela crucificação, pelas legiões, onde eles provocavam até mesmo algo para que eles pudessem matar. Então, tipo, tinha um grupo de judeus ali tranquilos, eles provocavam alguma coisa para legitimar a violência. Então, era algo... a imposição romana era muito forte ali, né? Então, o que acontece? Essa dominação se deu muito forte e o texto bíblico, a gente vê ali, ele é uma parte da resistência judaica. Então a gente vê a dominação romana, como que o povo era oprimido, e ali entra então a resistência judaica. A gente trata também tanto de resistência como dominação, as moedas, né? Como as moedas que circulavam ali na Palestina era cunhada, tinha o símbolo do imperador, o símbolo dos deuses, alguns ditos, para cada vez mais ficar na cabeça ali a dominação. E assim também, a parte da resistência judaica, a gente trata o texto, então, como um símbolo de resistência, como um símbolo que os judeus ali estavam resistindo. Então, o simbolismo de cada coisa do texto ali é muito rica. Então, a gente começa ali com Jesus chegando em Gadara, né, e alguns pesquisadores vão dizer, ou é Gadara ou Gesara ali, fazendo um paralelo ali da localidade do texto, mas o grande fato é aqui o quê? O texto quer mostrar uma libertação. Porque quando Jesus chega e se depara com o endemoniado, ele tem um diálogo muito profundo ali com o demoniado, quando a gente consegue enxergar com essa ótica, né, vendo sociopoliticamente as coisas, porque o próprio endemoniado, ele reconhece Jesus como filho do Deus Altíssimo. E assim, Jesus liberta o demoniado, e os demônios, chamados legião, vão para os porcos precipitam ao mar. Né? Então, o que acontece? Tem um grande simbolismo em tudo isso. A gente acredita que é uma representatividade de uma libertação do Messias em relação ao povo oprimido, porque ali no texto, o endemoniado, ele representa muito parte ali do Império Romano. Como assim? Porque a gente tem todo o simbolismo. Por exemplo, ali naquela região, quem tomava conta era a 10ª legião ali, né? E a legião, o símbolo dessa legião era exatamente um porco, um javali, né? Então a gente sabe que é um animal muito impuro ali no judaísmo. Então tudo se dá um símbolo de impureza. E quando o demônio se dá o nome de legião, o próprio judeu ali do século I consegue identificar o que o texto quer dizer, né? Fazendo alusão aí às legiões romanas que tanto oprimiram o povo naquela localidade. Então, quando eles... tive uma pergunta, uma legião romana tinha quantos soldados? Vai depender muito, tem legião ali de 3.000 a 5.200 soldados, né? Então, é algo muito grande, algo muito forte, muito potente ali na parte dos romanos. E quando, então, Jesus chega e ele se identifica como legião, a gente vê ali o diálogo entre o oprimido e o opressor. Só que, nesse caso, o opressor, que seria Roma, ele se dobra a Cristo, ele se dobra a Jesus, porque ele já reconhece ele como filho do Altíssimo, já colocando ele numa patente muito alta. E quando ele faz o caminho para se precipitar ao mar, quando Jesus expulsa esses demônios, eles vão se precipitar ao mar, a gente entende que ali, tanto Gadara quanto Gesara, não tinha um mar próximo, né? Ou era de Gesara, se não me engano, são 10 quilômetros, de Gadara são 50 quilômetros, o mar mais próximo ali. Então, mas esse caminho que ele faz é algo simbólico, porque mostra que, de forma libertadora, agora quem faz o caminho de sair, de bater-se em retirada, é o povo que foi opressor. Então, seria Roma saindo ali, né, nesse reconhecimento. Então, o texto é um material de libertação ali, de uma vitória sobre o Império Romano, de uma vitória sobre quem é opressor, e ali, então, uma vitória do povo oprimido, sendo que ali também se dá um paralelo com a implementação do reino de Deus através de Cristo. Muito basicamente seria o texto como um material de libertação ali.
fascinante, Tales, uma leitura de um Jesus impactado por essas perspectivas pós-colonialistas, né? O Jesus Império, Paulo Império, e falando em Paulo Império, né? A gente tem aí agora a fala da Daniele e do Júlio, que vão estar falando aí um pouco sobre esse processo aí de propagação do cristianismo, não é isso? Mas vamos deixar os autores aí falarem. Júlio, eu não consigo lhe ouvir. Júlio, você consegue me ouvir? O seu áudio não está saindo. Vamos lá, liberei agora. Ótimo. Tá bom. Beleza, pessoal. Que bom podermos estar aqui participando dessa live. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a todos os autores, aos organizadores, a Juliana Cavalcante, o Felinto Pessoa, né? São pessoas maravilhosas que nos deram aí essa oportunidade, agradecer também pela oportunidade que nos está sendo dada de participar dessa obra, que consideramos ser uma obra muito importante e interessante para os nossos dias, e com certeza vai ser marcante aí no ambiente acadêmico. Cristianismos e Judaísmos, interações culturais na Bacia Mediterrânea, vai com certeza acrescentar muito na vida de inúmeras pessoas que, com certeza, ao ler o livro, estarão visualizando, estarão se inteirando e adquirindo assim um conhecimento muito vantajoso e muito maior a respeito dos temas que ali são apresentados. Então, nossos parabéns a todos os autores, aqui nossos parabéns. Nosso capítulo, o capítulo escrito por mim e pela Dani, é o capítulo 8, né? E eu vou pedir a Dani que agora se apresente, por favor, para depois a gente comentar um pouquinho. Beleza, Júlio. Eu sou a Dani Dantas e já quero agradecer a Juliana, né? A Juliana foi nossa professora e hoje ainda continua sendo a nossa orientanda. Os meus caros colegas, uma boa noite. Ao Felinto, né, que não tivemos o prazer de conhecê-lo. E o nosso trabalho é sobre cristianismo na comunicação, né? Os meios de comunicação no cristianismo primitivo. Essa relação entre religiões e mídias desperta, né, a atenção de pesquisadores de diversas áreas. Então, nosso trabalho, nosso capítulo é falando sobre isso. E quero apresentar a vocês o nosso trabalho, que vocês tenham uma leitura hábil. Eu quero deixar o nosso amigo Júlio falar um pouco, que depois eu vou entrar com mais um pouco aí do nosso trabalho. Júlio, por favor. Beleza. Eu mandei você se apresentar e nem me apresentei. Agradeci, eu sou Júlio Costa, mestrando na UFRJ em História Comparada, né, sendo orientado aí pela nossa amiga Juliana Cavalcante, né, que é a nossa co-orientadora, junto com Daniel Brasil Juste, que é o nosso orientador principal no trabalho que nós estamos desenvolvendo na UFRJ. Muito bem, o capítulo 8 deste livro é o nosso capítulo, As Formas e os Meios de Comunicação entre os Cristãos no século I e no século XXI. Teve por objetivo comparar as metodologias que foram desenvolvidas ao longo dos anos nessa religião que se tornou a segunda maior do planeta, os cristianismos. Na verdade, foi uma pesquisa muito bacana, pois eu
eu e a Daniele, no caso, né, mergulhamos, temos um mergulho naquilo que já foi escrito por alguns autores a respeito desse tema, a respeito da comunicação. Mas nós destacamos a questão da comunicação através da música, tá? Através da música. Nosso capítulo começa falando a respeito disso, a gente desenvolve todo esse capítulo falando sobre isso, e isso fez com que eu e a Dani viajássemos numa linha de raciocínio meio que lógico, porém importante, numa abordagem qualitativa, né, traçando um paralelo entre os meios de comunicação dos séculos I, né, e do século XXI, né, os séculos que estão abordados no capítulo. Trata-se de um capítulo muito alegre, né, que em sua introdução já convida todos para sambar. Ok? Vamos todos sambar juntos, e aí você fica aí com água na boca. Como é que é isso? Como é que um livro vai fazer a gente sambar? Vai lá, leia o livro e leia o nosso capítulo, que você já começa a ler o nosso capítulo já em ritmo de samba, tá? Que é muito legal. Esse capítulo foi pensado com o intuito de contribuir com as pesquisas futuras a respeito da história da comunicação religiosa. Tá? Nós convidamos você a adquirir o livro e ler todos os capítulos, mas em especial esse capítulo 8, que é o capítulo maravilhoso, o capítulo que eu e a Dani tivemos o prazer e o privilégio de juntos escrevermos e tratarmos aí dessa questão da música no cristianismo, que veio ao longo dos anos fazendo com que essa religião se difundisse, se expandisse, e hoje ainda é o carro-chefe da expansão dos cristianismos, não somente o evangélico, né, o protestante, mas também o católico, o ortodoxo. Eles vão muito pelo viés da questão musical, muitos louvores, muita musicalidade, né? Hoje o gospel está na moda, enfim, e a música tem tudo a ver e impulsiona a manutenção e o desenvolvimento e o crescimento do cristianismo. É disso que nós estamos tratando aí nesse capítulo. Vai lá, adquira o livro e leia. Fala, Dani, um pouquinho aí. Então, nós fomos motivados, né, a realizar esse trabalho, né, a Juliana, que nos ajudou bastante, mas essa pesquisa, né, essa continuidade que nós demos ao nosso trabalho sobre as comunicações no meio do cristianismo, isso foi um trabalho assim, muito real e gratificante, porque esse capítulo 8 ele tem um respaldo muito grande, ele tem uma leitura muito rica, né? Então, é possível entender o caráter histórico que nós motivamos, a relevância dos capítulos ali desse livro. Então, eu quero convidar a todos para fazer essa leitura junto conosco, essa relação entre religiões que se perpetua até hoje nos meios de comunicação, ainda dá ênfase muito, né, na nossa atualidade de hoje, né? Possivelmente, Júlia, a gente poderia escrever isso aí no doutorado, né? A Juliana nos ensinando, né? A ênfase na questão da música, né, Dani? A ênfase na questão da música é que a música ela é universal, né? E a música ela se enquadra em todas as religiosidades, ela tem uma razão de ser. Nós evocamos aí a questão dos cristianismos, né? Mas que vai servir de amparo, com certeza, com a sua leitura, querido amigo que está nos assistindo nessa live, que vai adquirir esse livro, com certeza, você vai poder notar a importância que tem a musicalidade no ambiente de qualquer uma religião. Mas, excepcionalmente, nós estamos tratando aí dos cristianismos, porém, é de excepcional valor a musicalidade, né? A comunicação através da música ela é muito eficaz. Todos os meios de comunicação são eficazes, mas a música a gente está dando a ela aí um destaque mais amplo, um destaque maior, porque tem um efeito muito especial. Sim, ainda que com uma abordagem, né, uma sondagem muito rápida, né, nós conseguimos identificar coisas ricas para que o leitor, né, tenha essa impressão desse livro, né, essa relação desse enfoque midiático dos trabalhos sobre o cristianismo primitivo foram apresentados assim, nós dividimos o trabalho, né, foi muito legal. Júlio, o trabalho está muito rico. Ju, nós queremos mais uma vez te agradecer. Felinto, muito obrigado. O livro está excelente. Obrigado, Juliana. Ju, vamos continuar o trabalho, né?
Felinto, cadê você, Felinto? Aparece aí. Estou aqui. Ouvindo você. Show de bola. Obrigado aí pela oportunidade. Essa é uma pesquisa que eu espero ver aí mais frutos, né? Porque o tema da oralidade, ela é urgente. A gente tem até o Lai Amaro, que é um autor que eu considero referência em língua portuguesa no país. Mas eu acho também que a gente precisa pensar um pouco que dentro dos instrumentos de memorização está a música, né? E nós temos documentos que falam isso. Então, esse resgate que vocês trouxeram ele é muito bom, muito bacana, muito significativo. Né? Então, estamos muito animados. Obrigada aí pela... eu gostei que eu ouvi uma provocação que eles fizeram a você, Ju. Orientá-los no doutorado, hein? Tá registrada essa provocação. É isso aí, Felipe. Sim. Vamos lá, vamos sambar, gente. Vamos adquirir o livro, ler o capítulo 8, vamos sambar. Vamos à última mesa, né, com o professor José Petrúcio, e da UFPI, e o Flávio também, que foi outro aí também, estudante também, na especialização que nós fizemos na Uniswan, em História do Cristianismo, e é um outro aí, Ouro também, que eu acho que saiu dessa pós, né, é um intelectual também, sempre trazendo muitas colocações pertinentes, e eu fico feliz dele estar aqui também no livro também, né? Enfim, não vou falar muito não, porque daqui a pouco estou aqui puxando saco dos meus ex-alunos, né? Então, mas como professora a gente sempre fica feliz, né? Então, enfim, com a palavra, né, José Petrúcio e, por favor, Flávio aí. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim, perfeitamente, Petrúcio. Felinto Pessoa, Juliana Cavalcante, eu agradeço pelo convite, parabenizo por esse projeto bem elaborado, costurado e necessário para os cursos de graduação, pós-graduação do país, porque é um projeto que não se restringe ao campo da história. Como você mesma disse, ele é multidisciplinar, ao público de maneira geral, que queira conhecer as trajetórias históricas, debates, discussões historiográficas a respeito da história do cristianismo na antiguidade. Judaísmos e cristianismos na antiguidade. É um prazer estar com um grupo de autores, de pesquisadores tão competentes e ativos na área. Estou muito feliz, e a minha proposta, ela versa sobre um bispo do final do quarto século e início do quinto século depois de Cristo. E eu trouxe algumas perguntas, né, que podem impulsionar o leitor a avaliar, a ler o texto e a construir uma leitura a partir desses escritos. Uma delas, é possível um bispo cristão, no início do quinto século, defender que a alma é anterior ao corpo, contrariando o livro do Gênesis, né, 2:7, ou questionar a ressurreição por considerar inconcebível um tipo de ressurreição dos mortos no final dos tempos? Ou é possível um bispo não sustentar a ideia de destruição do mundo por defender que o cosmos ele é eterno? É possível também que esse bispo exerça um cargo de liderança na igreja, ainda que apresente muitos pontos contrastantes em relação aos demais discursos cristãos? E quando eu digo um cargo de liderança, por exemplo, é a atribuição de um cargo na metrópole. É possível que este bispo se torne um bispo metropolitano? E a resposta é sim. Ele se chama Sinésio de Cirene. Eu trabalhei com Sinésio de Cirene durante o doutorado, mas havia dado um outro enfoque, e eu agradeço essa oportunidade de tratar dos discursos, das práticas discursivas em que Sinésio estava inserido após sua ordenação ao episcopado de Ptolomaida.
E nesse capítulo eu abordo sua defesa em relação a esses posicionamentos, muito polêmicos, considerando a configuração do cristianismo niceno, né, no IV século, V século, após Teodósio. E, sobretudo, o capítulo pretende pensar sobre essa peculiaridade, ou as peculiaridades dos posicionamentos de Sinésio, que é fundamental para entender em que medida podemos estabelecer diálogos entre o cristianismo niceno e outras correntes filosóficas helênicas com as quais ele dialogou. Então, Sinésio, ele estudou em Alexandria, que é um importante centro cultural da Antiguidade Tardia. Lá, ele estudou com Hipátia. Hipátia foi uma de suas tutoras, e ela é uma figura popular em virtude do filme Ágora, e dela ser uma das protagonistas do filme. E lá, com Hipátia, ele se deparou com uma significativa produção, né, circulação e síntese de ideias. Os cristianismos, por exemplo, não eram os únicos a defender a ideia de salvação a partir de um caminho de purificação e conversão. Muitas correntes filosóficas as defendiam, como o hermetismo, os oráculos caldaicos, o neopitagorismo, o neoplatonismo, com quem Sinésio dialoga muito. Então, trata-se de do estudo de um bispo que nos permitirá estabelecer conexões entre o cristianismo niceno e o ambiente político-cultural e literário que afetou não só Sinésio, mas outros bispos provenientes de aristocracias provinciais e que frequentaram esses ambientes plurais de circulação de ideias, produção de ideias, né? E que passam a assumir cargos eclesiásticos. Então esse é o grande desafio, e eu espero que os leitores construam suas proposições para que a pesquisa continue. Obrigada aí, Petrúcio, que é um parceiro, um colega intelectual também, né? Temos feito aí grandes parcerias, mas tem antes de passar a fala para o Flávio, para a gente não perder o timer, o Everton fez uma pergunta. Ele questiona como que o Sinésio conseguiu não ser condenado por heresia. No capítulo, eu trato sobre essas questões, sobre as relações de poder que envolvem esses sujeitos, as redes de sociabilidade que eles estabelecem e as formas de acesso ao poder. Estar em diálogo com indivíduos que ocupam espaços de poder, construir em torno de si um conjunto de recomendações, construir... estar em contato com indivíduos influentes é decisivo nesse processo de não só de ascensão social, mas de inserção no ambiente político do império. Então, jogos de poder, recomendação, influências são fundamentais. E justamente nesse capítulo eu trato das cartas que circularam, né, das cartas que Sinésio endereçou a outros bispos, entre eles Teófilo, que é uma figura muito importante e muito influente no Oriente, e também com líderes políticos locais da província em que ele está, norte da África, Ptolomaida, mas também da corte imperial. Então nota-se que ele é uma figura influente e caminha por esses meios para se estabelecer, ainda que com posicionamentos bastante polêmicos em relação ao cristianismo niceno. O que também mostra, eu esqueci o nome de quem perguntou, o que também mostra... Foi o Everton. Everton, obrigado pela pergunta, Everton. Porque isso também mostra que
O cristianismo niceno não estava consolidado, configurado, como muitos imaginam. Há muitos poros por meio dos quais os cristianismos, sobretudo o niceno, dialoga com correntes helênicas e permite esse tipo de posicionamento. Bem, obrigada, Petrúcio, mais uma vez, né, enfim, pelas suas colocações. Quem quiser aprofundar aí, Everton, que é uma pessoa que me acompanha, um estudioso muito interessado, muito preocupado, né, com esses temas relacionados aí à patrística, né, digamos assim. Então, fica aí a dica para conhecer um pouco mais do trabalho do Petrúcio, não só via capítulo, mas, enfim, a sua tese e outros materiais que o Petrúcio já vem aí produzindo. Então, Flávio, agora contigo a palavra. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo parte desse projeto que se concretiza hoje. Conheci o Felinto em 2015, porém, assim, muito mais de vista do que pessoalmente, né? Haja vista que ele foi da minha sala no curso de especialização lá do NEA, na UERJ. Agora, estou tendo a oportunidade de conhecê-lo melhor. Bem como tive o privilégio de ter a Juliana, Lair, Daniel como professores que, com as suas aulas, fizeram com que a minha visão sobre o fenômeno religioso se amplificasse. De fato, fizeram com que eu compreendesse melhor essa questão da pluralidade, já que todas as experiências religiosas são plurais. Bom, o meu capítulo é o 10º, e eu falo sobre a formação do chamado Novo Testamento. Ele começou, ou melhor, a ideia inicial que eu tive para escrevê-lo, começou bem no ano de 2018, onde eu tive que fazer um TCC, justamente no curso de pós-graduação de História do Cristianismo. Aí eu pensei assim, bom, tudo que existe contém uma história. Logo, a Bíblia, a construção da Bíblia tem uma história. Sendo que falar da Bíblia como um todo seria uma tarefa mais difícil, bem que eu reconheço que eu tenho que aprender bastante ainda, e assim, nada melhor para aprender sobre determinado assunto é escrevendo, se debruçando sobre esse assunto. Aí eu decidi me restringir ao Novo Testamento. Aí fiz o recorte temporal, que vai do século I ao IV. Bom, eu pensei nas seguintes questões. Quais teriam sido os critérios gerais para a inclusão dos livros do Novo Testamento? E será que todos os cristãos do mundo antigo aceitaram essa compilação de livros? Então, eu parti dessas ideias e pude compreender que essa pluralidade era bem forte dentro aí desse mundo antigo, de modo que existiam grupos que tinham textos considerados sagrados, mas esses textos foram tidos assim como heréticos. Porém, para esses grupos, esses textos compunham assim a palavra de Deus, tais como Apocalipse de Pedro, Epístola de Barnabé, Evangelho Copta de Tomé, Evangelho da Infância de Tomé, dentre outros que eu menciono no meu capítulo. Bom, aí eu consegui chegar, através das elucubrações, em alguns possíveis critérios para a inclusão desses livros no chamado aí Novo Testamento, tais como a antiguidade, ou seja, os textos deveriam remontar aos primórdios da igreja primitiva, a apostolicidade, isto é, os textos deveriam ter uma relação com os apóstolos ou discípulos de apóstolos, bem como a ortodoxia, que bate muito mais naquela questão do querigma, né? A vida, a morte, a ressurreição de Jesus. Então, os textos que viessem compor o chamado, posteriormente, Novo Testamento, deveriam ter essa menção, e também o uso predominante dos textos entre os cristãos majoritários. Bom, com tudo isso, outros cristãos, como eu falei, eles continuaram com os seus textos e muitas ambiguidades e ambivalências aconteceram, de modo que eu procurei evidenciar as relações de poder
que estão por trás aí desses escritos do Novo Testamento. Haja vista que muitos cristãos, eles creem na inspiração plenária da Bíblia, ou seja, parece-nos que a Bíblia caiu do céu em um dia de domingo. Não foi bem assim, teve todo um processo humano ali na confecção, na feitura desse chamado Novo Testamento. Com isso, eu não faço investidas históricas à fé. Haja vista também que eu tenho minhas crenças e convicções, mas eu tento entender esse processo do Novo Testamento através dessas relações de poder e através de grupos cristãos que se fizeram ortodoxos e aí alijaram outros grupos que foram considerados assim como heréticos, eles e seus textos. Bom, como documento, eu usei a carta pascual do bispo Atanásio, do Egito, bispo egípcio. Em 367, ele escreveu uma carta a seu rebanho, e com isso ele elenca ali os 27 livros tradicionais do Novo Testamento. Então houve uma certa predileção, né, por essa lista que o bispo Atanásio elencou, sendo que apenas em 393, no concílio em Hipona, 397, no concílio Cartago III, houve uma certa predileção por esses livros, mas não houve uma oficialização. A oficialização que nós temos aconteceu apenas no século XVI, no Concílio de Trento, onde a Igreja Católica, assim, respondendo aos ataques aí protestantes, às reformas protestantes e se reformando internamente, ela conheceu, ou melhor, ela legitimou a Bíblia como um todo e que a Bíblia apenas teria valia se estivesse conjuntamente, assim, com a Igreja, ou seja, Igreja e Bíblia juntas, elas só teriam um certo valor interpretativo apenas para quem fizesse parte do rebanho católico. Bom, então minhas reflexões partiram por aí, a fim que eu viesse, assim, entender todo esse processo de construção do chamado Novo Testamento. Obrigada, Flávio. Também acho que, enfim, essa chamada que você fez aí, né, de que a lembrança boa que a Bíblia não apareceu pronta da noite para o dia, né, mas que há um longo processo histórico a isso, foi fantástico, né? E é exatamente isso o sentido como um todo das pesquisas, por que colocar no plural. E, enfim, eu queria, então, acho que não tem mais nenhuma pergunta, então, mais uma vez, agradecer a vocês, aos demais autores. Eu vi algumas perguntas aí, antes de eu passar a fala para o Felinto, né? Perguntando como adquirir a obra. A obra pode ser adquirida diretamente no site da CLINE. Nós vamos estar anunciando aí esses dias também. Quem me segue nas minhas redes sociais, vou estar notificando também do e-book. Nós tivemos um pequeno atraso no e-book, parece que, enfim, por conta de fonte em grego, né? Parece que isso é um probleminha na hora de transformar em EPUB. Então, teve uma... Eu não entendo muito de tecnologia, mas eu estou reproduzindo exatamente o que me passaram, tá? Então, parece que foi isso, pessoal. Foi culpa minha do Thales. Eu peço que vocês aguardem mais um pouquinho, mas, enfim, essa semana ainda deve estar sendo disponível. A segunda opção é que alguns autores, como foi o meu caso, adquirimos alguns exemplares para venda. Então, vocês também podem adquirir diretamente com o autor, né, com a autora, para quem gosta de autógrafo, né, dedicatória, então fica aí também uma segunda opção. Mas depois dessa quantidade de vendas dos autores de forma direta, apenas diretamente no site da editora, www.clineeditora.com. E o e-book poderá ser adquirido tanto pelo site da editora quanto pela Amazon. Não é isso, Felinto? Perfeito. E eu peço desculpa, né, em meu nome do Thales, porque o texto em grego nós idealizamos, fizemos uma tradução, então na hora de fazer a diagramação para o e-book deu um probleminha.
fica aí essa curiosidade, né, para todos lerem o material e verem que todos aqueles que, na sua análise discursiva, utilizaram-se de geografia, arqueologia, documentação material, literária, canônica e não canônica, e é importante estabelecer que não há uma hierarquia na nossa análise, no nosso julgamento. Todo respeito a qualquer confissão, a qualquer tradição, mas a proposta do livro são 13 autores, 10 artigos, e eles estão interrelacionando, né? Busque lê-los, né, através de uma visão ampla e dialogal. Não são estanques. A forma como os artigos foram processados, a ordem como eles estão distribuídos no livro, é uma proposta discursiva, né? É onde eu e a Juliana trabalhamos e oferecendo esse material para vocês. Hoje, temos poucos livros físicos a serem vendidos, e acredito que de 2 semanas, né, mais ou menos, já estará disponível no e-book, para e-book. E eu agradeço muito a participação de todos, agradeço a Cliné, né, editora, que tem uma estrutura física limitada, mas um coração enorme, tentando colocar ao público um material bem interessante e atualizado. Novamente, eu externo aí, publicizo a minha amiga, minha sócia Juliana, por estar comigo nessa empreitada, que é uma de outras. Temos já algumas ideias em mente, cenas para daqui a alguns meses, e certamente aquele leitor, aquela leitora que se deparar com esse material será muito útil para suas pesquisas, para sua leitura, para sua reflexão dentro da sua comunidade de fé. Não é um livro que se limita à academia. Aliás, deixa uma observação. Dos 13 autores, temos 4 pastores que pensam, que dialogam, que estão em suas comunidades de fé e articulam um conhecimento acadêmico com a sua experiência cotidiana em suas comunidades. Isso é muito belo, isso é muito lindo. Agora... Antes de encerrar, Filipe, a gente não pode esquecer, né, de agradecer aqui o pessoal do História e Religião com Cerveja, que são parceiros, são pessoas aí que têm se aproximado da editora, eles que estão aí ajudaram a gente fazer essa live hoje. Então, obrigada aí, pessoal, pela parceria. E respondendo a pergunta da Dami Ana, a live vai ficar salva sim, tá? Aqui, tanto nos canais da editora, Facebook, quanto YouTube. Então, você poderá assistir, se perdeu alguma parte, ou quiser, enfim, compartilhar com amigos, familiares, pode ser feito pelo link. Finalizando aqui, já está salvo. No mais, eu já faço minhas considerações finais, né? Queria agradecer mais uma vez a presença de todas e a todos. Quem ainda não adquiriu o livro, né? Aproveite para acessar o site www.cliné.com ou fale diretamente com os autores. E quem prefere e-book, também fique ligado aí pela Amazon e pelo site da editora. Não é isso, Felipe? Perfeito, exatamente. Novamente agradeço a todos. Boa noite àqueles que ficaram conosco até esse momento, ouvindo a live. Agradeço aos autores. Alguns eu conheci no processo, outros que eu conhecia, o tempo acabou nos distanciando, nos aproximamos. Foi um processo terapêutico. Esse livro, a aproximação com os autores, foi muito bom. E tenho certeza que vocês gostarão, irão aproveitar muito da leitura dessa obra. Me despeço dando boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.